Nós vamos ler o livro de Lucas, os versículos 22 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco e em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado por esse momento em que temos livre acesso à Sua palavra e ainda mais livre acesso ao Teu Espírito. O Seu Espírito veio até nós e nos resgatou. Que o Senhor, nesse momento, Deus, nos guie na Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações. Perdoa, Deus, os meus pecados. Que eu possa ser um canal puro e limpo da Tua palavra. Que o Senhor me purifique nesse momento, Deus, que as minhas falhas, elas não venham atrapalhar, Deus, a Sua mensagem que é maravilhosa. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito seja com cada um de nós, nos dando bom entendimento, concentração devida, para que entendamos a Tua mensagem contida nesse texto. Em nome de Jesus te pedimos, Deus. Amém. Bom, irmãos, esse texto é um texto curtinho, né? É uma passagem breve, mas ela tem muitos ensinamentos para nós contidos ali, né? É um texto muito rico, né? Apesar de não ter acontecido tantas coisas, né? Nós vamos analisar aqui hoje alguns elementos, né, nesse texto, e vamos fazer algumas aplicações, né, tirar algumas conclusões para as nossas vidas, para que a gente tenha um correto entendimento da palavra de Deus e o que ela tem a nos dizer. Bem, irmãos? O primeiro elemento que nós vamos analisar desse texto é a própria pessoa de Jesus Cristo, né? Nós vamos analisar a sua natureza e algumas características, né? A gente já sabe, já estudamos nos estudos de quinta, nos estudos de domingo, que Cristo, a sua natureza, ele é 100% homem, 100% Deus, né? Então, no nosso entendimento, nós já vimos isso, e a primeira característica que a gente percebe aqui nesse texto de Jesus, né, é a sua humanidade. Essa é uma característica importante de nós vermos, irmãos, porque a partir dela, um entendimento equivocado dela pode nos levar a heresias e entendimentos contra a própria palavra de Deus, né? A gente vê algumas linhas teológicas que não acreditam na humanidade de Cristo, que Ele veio mesmo em carne e sofreu, né, que o seu corpo também sofria, que Ele sentia dores e que Ele tinha limitações, enfim. Algumas linhas teológicas, elas creem diferente disso e isso vai contra a palavra de Deus. E nós vamos perceber isso no momento em que Jesus, né, após um dia massivo com as multidões, Ele, cansado, adormece, né? Isso é uma característica do nosso corpo, né? Nosso corpo humano, ele tem limitações, né? Jesus, ele também tinha essas limitações físicas, assim como nós. Nós vemos aqui nitidamente, né, Jesus, ele dormindo. Apesar da palavra de Deus dizer, né, Deus não dorme. E alguns usam, né, o texto de Salmos 121, né, para combater isso, né, dizer que isso não era bem assim, Jesus não estava dormindo, né? Ele estava dormindo, irmãos, né? Isso é da natureza de Cristo, que é humano.
A gente já viu isso, né, nos estudos, e vale a gente relembrar. O fato de Jesus ele ser 100% Deus e ser 100% homem, esses fatores eles não são excludentes, né? Eles, na verdade, completam o ser de Deus. Então, por exemplo, eu poderia dizer que esse púlpito ele é 100% madeira e é 100% sólido, por exemplo. Não são coisas excludentes. Assim como a natureza de Cristo, ser 100% homem não impede de ser 100% Deus. Ele tinha todo o poder de Deus, o conhecimento, a sabedoria de Deus, mas ele também tinha as limitações físicas de um corpo humano. Ir contra isso, irmãos, nós vamos, por exemplo, contra o texto de Romanos 5, que diz, né, que através de um homem veio o pecado e a destruição, e através de um homem também veio a graça. Então, se a gente parte do princípio que Jesus não foi homem, né, a gente começa a ter alguns problemas de coerência com a própria palavra de Deus. Então, essa é a primeira característica que nós observamos aqui, que é importante salientarmos, né, a respeito da pessoa de Cristo. A segunda característica a respeito da pessoa de Cristo é a sua deidade, de fato, e a sua soberania, o seu poder sobre a natureza, né? Somente aquele por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Então, isso mais para frente a gente vai desenvolver um pouco mais. A segunda característica que a gente vê é exatamente Cristo ordenando, né, a natureza e a natureza o obedecendo. O segundo elemento que nós vamos analisar nessa passagem somos nós, né? Nós vamos nos comparar ali aos discípulos nesse caso, né? E Jesus, ele faz aqui uma colocação, né? Ele indaga dos discípulos: onde está a vossa fé? Jesus, quando ele faz isso, ele demonstra, né? E ele menciona algo que é muito importante ou crucial para a nossa vida cristã, que é a fé, né? A fé, nós vamos discorrer um pouco a respeito dela, porque a fé é um elemento que tem sido muito, muito mal compreendido e muito, muito mal aplicado na atualidade, né? A fé, por ser um conceito, né? O que é a fé? É a firme convicção daquilo que não se vê. E essa descrição, né? Essa explicação para a fé, ela é superficial. Por quê? Porque ela nos deixa entender muitas coisas, né? Então, o que a gente faz para a gente entender o que é fé corretamente? Nós vamos à luz das Escrituras, nós vamos analisar as passagens, né? Analisar os detalhes, para que a gente tenha um entendimento correto de qual fé é essa que Cristo não observou nos discípulos ali, né? Então, a primeira observação que a gente pode fazer a respeito da falta de fé dos discípulos é que eles não avistaram o propósito mais explícito e mais básico que Jesus havia feito a eles: vamos atravessar para o outro lado. No livro de Marcos, a gente vai ver que os discípulos chegam a indagar de Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Tipo assim, você não está nem aí que a gente está morrendo? Né? A gente falaria hoje assim, né? E Cristo vira para eles e fala: onde está a fé de vocês? Minimamente, o que era mais básico, né? Jesus os chamou para atravessar, não chamou eles para perecer. Então, a gente percebe de primeira instância, né, a falta de fé dos discípulos por não confiarem nos propósitos mínimos e também não enxergarem os propósitos maiores. Haviam muitas coisas que ainda deveriam se cumprir,
que Jesus já havia prometido, que Jesus já havia anunciado, os profetas também, que não haviam se cumprido ainda, né? E os discípulos ali pensando que eles morreriam ali, né? Ao acordarem Jesus, né? A postura deles mostrou essa falta de fé, então, nesse sentido. Um outro sentido que nós vamos observar para a falta de fé dos discípulos é que eles não haviam ainda percebido Cristo como Deus. Eles ainda não haviam enxergado Cristo como Deus soberano. Tanto que, depois que Jesus acalma a tempestade, eles se atemorizam e dizem: quem é este que até os ventos e a água o obedecem? Mas eles já conhecem a história. Desde o Antigo Testamento eles sabem coisas maravilhosas que Deus fez através da natureza. A exemplo do Êxodo, o povo de Israel passando em terra seca pelas águas, e depois as águas encobrindo os exércitos do faraó, né? Eles sabiam que Deus tinha poder sobre a natureza, né? O dilúvio e tantas outras coisas mais, outros exemplos. O problema é que os discípulos ainda não tinham enxergado Cristo como Deus. Esse é mais uma das características que nós vamos ver nessa falta de fé. Uma outra análise que nós precisamos fazer é que, já que não houve fé nos discípulos, né? A gente já falou um pouco mais, mas a gente também tem que limitar até onde isso é a fé mesmo que Jesus mencionava, porque hoje nós temos muitos exemplos de fé mal aplicada, muitos exemplos. Nós vamos mencionar alguns aqui. O primeiro erro, né, que a gente precisa ficar muito atento a ele, é a gente achar que o exemplo de Cristo, ele nos leva a fazermos como Cristo, ou seja, a gente achar que nós somos o Cristo, né? E que nós vamos determinar também e as coisas vão acontecer exatamente, que a gente vai dar ordem ao vento e à tempestade e tudo vai se acalmar, né? É o famoso determina, irmão, eu repreendo, né? Muitas das vezes isso é muito mal aplicado, né? A gente vê às vezes irmãos repreendendo coisas que a gente olha por outro lado e fala: cara, isso é Deus, né? Então, assim, o entendimento que a gente tem que ter é que nós não somos Jesus, Ele é, e nós vamos no decorrer da análise, entender um pouco melhor como então nós vamos lidar com isso. Na verdade, a gente precisa estar na confiança de que Jesus, o mesmo que nos chamou, Ele está no barco. A gente precisa compreender o propósito final, né, das coisas que acontecem. Jesus já havia proposto para ele chegar até o outro lado e tantas outras coisas que a gente mencionou aqui. A postura dos discípulos e a nossa postura perante as adversidades, ela precisa ser diferente. Uma segunda abordagem que nós devemos cuidar muito para não cairmos nela é a gente achar que a fé é aquele sentimento forte, né, de positividade, de otimismo, e que se a gente acreditar de verdade, vai acontecer. Mas você tem que crer, irmão, né? Se você crer, se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover a montanha de lá para cá, né? E a gente precisa ter um entendimento correto a respeito disso, né? A fé, ela não é um positivismo, um pensamento forte, otimista, e que faz com que as coisas converjam ou as energias façam que as coisas aconteçam da maneira como a gente quer. Na verdade, quando Jesus disse isso, e nós também temos que entender isso, para que a gente acerte nessas coisas da vida, a gente tem que estar muito bem alinhado com Deus, muito bem alinhado com Deus.
porque a vontade que vai prevalecer é a vontade de Deus. Então, quando a gente ordena alguma coisa, né, em nome de Jesus, né, ou quando a gente pede, ora em nome de Jesus, a gente primeiro de tudo sabe que nós não temos conhecimento de nada. Deus sabe de tudo. É Deus quem sabe. E quando a gente pede sem saber ainda, muitas das vezes, se aquilo realmente é o certo ou não. A gente pede orientação de Deus e que Deus faça a vontade dele, porque nós confiamos nela em primeiro lugar. Isso é a verdadeira fé, né? E não a gente agir de acordo com o que a gente acha. Um outro entendimento errôneo é de que Deus, ele age somente em prol de livrar os seus filhos do sofrimento ou das tribulações, das catástrofes que acontecem em nossas vidas, né? Se fosse assim, os cristãos não passariam por dificuldades, nem morreriam e nem seriam humilhados. Olha quantos exemplos a gente tem de mártires, né? De sofrimento por parte dos apóstolos e dos profetas e principalmente de Jesus. Então, o propósito de Deus maior não é nos livrar aqui enquanto estamos aqui, porque depois Ele nos prometeu. Aí sim, é promessa dele. Mas aqui, enquanto estivermos aqui, não é o propósito maior de Deus nos livrar das dificuldades e dos sofrimentos. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, no analisar as coisas que acontecem na nossa vida, né, ao nosso redor. Isso é totalmente contrário à verdade, né? Na verdade, Deus, ele nos prepara para esses momentos. Assim, com textos como esse, por exemplo. Esse texto, ele é uma ótima preparação para situações da nossa vida e, assim, ainda que seja muito caricato essa comparação, né, as tempestades, a gente pode aplicar isso perfeitamente, né, às adversidades na nossa vida. Se a gente tiver esse entendimento correto, né, da postura que deveria ser assumida pelos discípulos e de quem é Jesus, como que os propósitos de Deus eles ocorrem, nós teríamos muito mais maturidade para enfrentar as adversidades na nossa vida. Uma outra abordagem, irmãos, e essa vai ser a última, em que nós devemos cercar para que a gente não caia nesse erro. Enquanto eu estava estudando, né, a respeito dessa passagem, eu vi muitos comentaristas dizendo o seguinte: você precisa trazer Jesus para o seu barco, né? Traz Jesus para o seu barco. E assim, eu fiquei pensando, falei assim, mas peraí, foi Jesus que chamou os discípulos, né? As pessoas, a gente tende tanto a colocar a nossa vida no centro que as pessoas conseguiram enxergar isso, né? Como se assim, não, eu estou tocando a minha vida aqui, mas para dar certo eu preciso pôr Jesus no barco para poder chegar do outro lado, né? Ou para poder acalmar as tempestades, para eu vencer os obstáculos, para dar tudo certo, né? Chama Jesus para o seu barco. Mas o que eu vi foi diferente, né? Os discípulos estavam lá em suas vidas devassas e Jesus os chamou, e foi Jesus quem os chamou para atravessar também. Então, irmãos, vamos colocar Jesus no centro, e nós vamos chegar nesse ponto também, falar do centro da mensagem. Uma outra abordagem que eu queria compartilhar com os irmãos enquanto eu estava meditando a respeito dessa passagem, né, é sobre a desobediência. Nós, os seres humanos, nós somos os únicos seres da criação que desobedecem a Deus. Os demônios, né, Satanás, eles agem constantemente contra os propósitos, os princípios de Deus, querendo atrapalhar tudo.
mas quando Deus ordena, eles obedecem. Nós, irmãos, somos os únicos que desobedecemos. Os mandamentos estão aí, todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, os discípulos, os profetas, estão aqui e nós constantemente desobedecemos as palavras, os mandamentos de Deus. Eu pensei, tá aí, né? Quando a gente fala que nós somos miseráveis, irmãos, é nesse sentido, miseráveis, né? De tudo que Deus fez, a gente é o mais beneficiado, somos os seres que mais têm capacidade de contemplar a Deus e nós desobedecemos. Imagina o tamanho da ira de Deus contra nós. Quão abençoados fomos e nos voltamos contra Ele. E aqui nós vamos partir para algumas aplicações, né? A primeira aplicação que a gente precisa entender para esse texto é onde está o centro da mensagem. Qual é o centro da mensagem? Quando a gente lê o título, né, Jesus acalma a tempestade. O título me levou a princípio a um outro foco, né? Mas na verdade, o centro da mensagem, assim como toda a palavra de Deus, é o próprio Deus. O centro dessa passagem é Jesus. Jesus, ele já vem do seu ministério progressivamente se revelando enquanto Deus, nos revelando e explicando a palavra, né, os mandamentos, toda a lei, cumprindo a lei em seu ministério, e ele progressivamente ele veio nos revelando que ele era Deus. E nessa passagem não foi diferente. O centro da mensagem não é a tempestade, não são as diversidades. A palavra de Deus, ela não está exaltando as tempestades, não está exaltando as tempestades da sua vida. Tem gente que adora, né, se martirizar, se autoflagelar, mas é com muita alegria que eu te digo, irmãos, o centro dessa mensagem é Jesus, e isso traz esperança. Não é a tempestade, não são os discípulos, não é a falta de fé deles, o centro da mensagem é Jesus. Então, nem sempre, irmãos, Jesus vai acalmar a tempestade. Por quê? Porque o propósito dessa passagem era revelar Jesus como Deus, e ele já se revelou em várias passagens. Então, isso ele não precisa fazer mais, não que ele não possa, mas isso ele não precisa fazer mais. Ele fez isso não com o intuito de simplesmente aliviar para os discípulos. Jesus fez isso para provar que ele é Deus. Então, nem sempre ele vai acalmar, muitas das vezes vai. Isso vai depender do propósito, assim como a gente já disse, né? Então, se a gente entender o propósito, a gente consegue saber se Jesus provavelmente vai acalmar a tempestade ou não. O importante é a gente buscar o propósito. Jesus, eu gostaria de mencionar alguns sinais aqui, maravilhas, né, que Jesus ele fez em seu ministério para se revelar enquanto Deus, para que a gente veja que de fato ele estava fazendo isso também. Nesse texto, né, Jesus ele curou enfermos, mostrou o seu poder sobre o corpo humano. Jesus ele cumpriu toda a lei, ele foi o único, ele mostrou poder sobre si mesmo, autocontrole. Jesus ele explicou perfeitamente toda a lei. Ele estava desde o princípio. Jesus expulsou demônios, poder sobre as potestades.
Jesus, ele acalmou a tempestade, poder sobre a criação, sobre a natureza. Jesus andou sobre as águas, poder sobre a física, a matéria. Jesus perdoou pecados, irmãos, porque Ele foi o maior ofendido por eles. Jesus ressuscitou a si e a outros poder sobre a morte. Jesus, ele leu pensamentos, onisciência. Jesus multiplicou pães e peixes, poder de criar. Jesus predisse acontecimentos, Deus atemporal. O próprio Pai testemunhou de Jesus no batismo e na transfiguração. Jesus fez aparições, poder sobre a matéria. Então, todas essas passagens, irmãos, são carregadas de ensinamentos, mas o centro sempre apontará para Cristo. Tudo se converge nele. Tudo é dele, por ele, para ele. E esse texto é uma revelação maravilhosa de quem Jesus era. Você quer uma dica? Na hora de que você vê esses milagres, olha para a reação das pessoas. Não é uma regra geral, não. Mas olha qual foi o resultado dos milagres nas pessoas. Os discípulos, após verem Jesus acalmar a tempestade, eles não viraram uns para os outros, né? Aleluia, irmão, Deus tem mais para a sua vida. Olha aí. Não. A reação deles não foi essa. A reação deles foi espanto, temor. Quem é este? Que até as águas e o vento lhe obedecem. Eles enxergaram quem era Jesus. Você vê que o sentido que Jesus fez foi exatamente esse. O povo, ele já era habituado, né, a reconhecer os profetas da parte de Deus através de sinais. Então foi assim, né, com Elias, com Moisés, com Arão. Jesus, porém, com autoridade, ele apresentou esses sinais e com autonomia de Deus. Os profetas, eles oravam a Deus e Deus mandava o milagre. Eles clamavam e Deus fazia. Jesus, ele, apesar de muitas vezes orar, na maioria das vezes ele fazia como ele fez com uma tempestade. Ele, sendo Deus, simplesmente ordenou: acalma-te. E a natureza o obedeceu. Os profetas, eles vinham com sinais e anunciavam a Deus. Cristo, além de anunciar a Deus, ele se revelou como Deus. Maravilha, né, irmãos? Se fôssemos nós lá, qual seria a nossa reação? Se a gente pegasse gente aqui, no nosso contexto, uma meia dúzia e colocasse lá, como que seria a reação, né? Eu, sinceramente, acredito que os irmãos teriam uma visão esclarecida. Eu creio, né? A gente já está fazendo o trabalho há muitos anos, né, aqui com os irmãos, mas nós estamos suscetíveis a escorregarmos. E a gente precisa ficar sempre atento. E nunca é demais ouvirmos a respeito dessas coisas. Então Jesus, ele, além de anunciar o Pai, ele também se mostrou como Deus e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Se eu fosse, irmãos, reescrever o título dessa perícope, eu ia escrever um pouquinho diferente. Eu ia intitular ela Jesus, Deus sobre a natureza. Não, Jesus acalma a tempestade. Não que esteja errado, tá? Mas assim,
O Luiz, de vez em quando, ele faz isso também, muda o título. Eu faria isso, né? Talvez seria mais apropriado, porque, como acabamos de ver, o centro da mensagem é Jesus e que Ele é Deus. Então, irmãos, eu mencionei, né, que uma dica importante para a gente, que é muito válida, né, para a gente perceber qual o propósito daquele milagre ali que aconteceu. E isso, se você fizer um exercício na Bíblia, pegar outros exemplos, né, eu vou mencionar, por exemplo, a reação de Nabucodonosor quando ele viu o quarto homem na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, nem sujaram as vestes. Qual que foi a reação dele? Esse é o Deus deles, é o Deus verdadeiro, que todos adorem somente a esse Deus. Essa foi a reação dele. Não um milagre, não um milagre. Isso seria uma grande traição. Eles mesmos mencionaram, quando eles foram pressionados a negar a Deus e ameaçados de ser jogados na fornalha, eles mesmos disseram: olha, Deus pode nos livrar, mas se Ele não fizer, ainda assim, nós não vamos adorar os seus deuses, nós não vamos nos curvar perante a sua estátua, nós não vamos adorar outro Deus, mesmo se Deus não nos livrar. Eles disseram isso antes de serem jogados, né? E a reação foi exatamente essa de Nabucodonosor. Ele viu quem era o Deus verdadeiro através desse milagre. Esse foi o propósito, não o livramento. Um outro exemplo, Jó. E aqui, se a gente ficar dando muitos exemplos, nós vamos ficar aqui a noite inteira, né? Mas eu vou mencionar Jó. Jó, ao final de tudo, da história, ele não saiu dando testemunho. Amém, irmãos, aleluia, seja fiel. Está vendo a minha paciência de Jó? E dobrou os meus bens, agora eu tenho tudo em dobro, 7 vezes mais, sei lá. Não foi isso. A reação de Jó não foi essa. A reação de Jó foi: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu posso te ver. Então, tudo que Deus fez na vida de Jó, desde fazer ele perder tudo até retribuir tudo em dobro, não foi para que ele no final desse um testemunho do que Deus fez, mas de quem Deus é. Deus estava se revelando para Jó. E nada, irmãos, nada mais valioso para nós do que isso. E se para você isso não é o suficiente, é pouco, sinto te dizer, irmão, você está em apuros, porque a eternidade, a vida eterna, a maior dádiva de Deus é Ele mesmo. Nós vamos passar o resto de nossas vidas conhecendo a Deus. Quão maravilhoso é poder conhecer cada um desses atributos de Deus. Quão maravilhoso é. Quanto isso enche os nossos corações de alegria e de sentido. Por último, irmãos, nós vamos analisar as tempestades. Nós já mencionamos aqui, né? Hoje nós vamos ter uma palavra mais curta e depois nós teremos a ceia do Senhor. As tempestades, então, irmãos, como eu disse, né, por mais simples que seja, né, essa comparação, por mais ridícula, ela é verdade, né? As tempestades, elas, sim, elas representam tribulações, né, em que passamos em nossas vidas. E essas tribulações, elas podem chegar, irmãos, em situações extremas mesmo, né? Não só as coisas mais simples. Por que eu estou alertando para as situações extremas? Porque nas situações extremas é que nós somos provados. Quando a gente chega no extremo é que a gente começa a duvidar.
Então, você vê, eu vou mencionar Jó de novo. No início, Jó estava falando, ó, Deus deu, Deus tirou. Mas quando foi no extremo, Jó ele mostrou o que estava no coração dele. E nós, irmãos, no extremo é que nós... Por que eu estou falando que era o extremo? Se você parar para pensar, eles estavam navegando e junto com Jesus, alguns de seus discípulos eram pescadores. Eles estavam acostumados a passar por tempestades e todo tipo de turbulências ali, né, de uma navegação. Eles chegaram a dizer para Jesus: nós vamos morrer. Eles já tinham feito de tudo. Na hora que eles acordaram Jesus, foi na hora do desespero. É uma pena que eles fizeram isso com total imaturidade na fé, né? E chegaram a indagar a Jesus: não te importa que pereçamos? Fala a verdade. Se a gente, na hora que o bicho pega, não aperta, coisa aperta, a gente às vezes, no mínimo, não é tentado a falar: Deus, você não está vendo? Você não se importa com a minha dor, né, com o meu sofrimento? Os discípulos fizeram isso quando chegou no extremo. Mas hoje, né, temos uma percepção, tendo uma percepção mais madura e mais correta da fé, a nossa abordagem é diferente. Nós precisamos recorrer a Cristo ainda assim, mas ao abordarmos, ao orarmos, ao clamarmos, certamente não vamos chegar diante de Deus e questionar: Jesus, poxa, não te importa o meu sofrimento? Nós vamos orar, pedir o propósito de que Deus nos sustente, tendo a confiança de que foi Ele quem nos chamou. E se Ele chamou, Ele é fiel a cumprir esse chamado. A palavra nos assegura. Ele nos capacita e Ele nos faz perseverar até o fim. Nenhum se perderá. Aqueles que Ele chamou, nenhum vai se perder. Jesus, ele nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu estava mais no início da caminhada, eu olhava para esse texto aqui, né, e imerso na cultura do coaching, do motivacional, eu olhava para isso aqui e falava assim: ah lá, Jesus está motivando a gente, né, cara? Tipo assim, eu venci, você vai vencer também, né? Tem de bom ânimo. E assim, irmãos, quando a gente começa a lutar contra o pecado, contra a nossa carne, e a gente cai uma vez, cai outra, e cai, e a gente praticamente cai todo dia em alguma coisa, a gente vê que não dá para a gente vencer assim, não. A gente já perdeu, na verdade, né? Se pecou uma vez, já era. Jesus, ele estava dizendo o seguinte: tem de bom ânimo, coloque as suas esperanças em mim, porque eu venci. Isso um dia vai acabar. É isso que Jesus estava dizendo. Essa é a nossa postura, isso que a gente precisa ter em mente. É esse propósito que Jesus, ele nos chamou para a vida eterna. E ainda, qualquer que seja a tempestade, foi Ele que nos chamou. Ele é fiel, poderoso para cumprir e fazer da forma como Ele bem entender das nossas vidas. E vou mais longe, ainda que sejamos consumidos pela tempestade, Ele nos prometeu a vida eterna. Ainda que venhamos a sucumbir, preciosa é a morte do justo. Paulo dizia: o desejo de partir está com Deus. E por que ele dizia isso? Porque ele sabia, ele já tinha essa convicção que nós precisamos ter e nos lembrar dela nesses momentos também. Ainda que venhamos a sucumbir na tempestade, Deus, ele nos prometeu
a vida eterna, sem dores, sem máculas, sem o nosso pecado nos incomodar, sem inclinações malignas, sem tentações, uma vida de perfeita comunhão com Ele. Quando nós temos um conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nós nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos e as tempestades que rondam a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar?